Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe seu like. A tragédia do Grand Circus norte-americano foi um incêndio criminoso ocorrido em um circo na cidade brasileira de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro do ano de 1961, com um saldo de 503 pessoas mortas e mais de 800 feridos, principalmente crianças. O Grand Circus norte-americano estreou em Niterói no dia 15 de dezembro do ano de 1961. Os anúncios diziam que era o maior e mais completo circo da América Latina. Tinha cerca de 60 artistas, 20 empregados e 150 animais. O proprietário do circo, Danilo Stevanovic, havia comprado uma lona nova que pesava 6 toneladas e seria feita de nylon, detalhe que fazia parte da propaganda. O norte-americano chegou a Niterói uma semana antes da estreia e instalou-se na Praça Expedicionário, na Avenida Feliciano Sodré, centro da cidade de Niterói. A montagem do circo demandava bastante tempo e muita mão de obra. Danilo contratou cerca de 50 trabalhadores avulsos, um deles, Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, tinha antecedentes na polícia por furtos e apresentava problemas mentais. Ele trabalhou somente 2 dias e foi demitido por Danilo Stevanovic. Dequinha ficou inconformado e passou a ficar rondando as imediações na estreia. 15 de dezembro de 1961, o circo estava tão cheio que Danilo Stevanovic mandou suspender a venda de ingressos. Para frustração de muitos, nessa noite, Dequinha tentou entrar no circo sem pagar o ingresso, mas foi visto e impedido pelo domador de elefantes, Edmilson Juvencio. No dia seguinte, no dia 16 de dezembro, sábado, Dequinha continuava a perambular pelo circo e começou a provocar o arrumador Maciel Felizardo, que era constantemente acusado de ser culpado da demissão de Dequinha. Seguiu-se uma discussão e Felizardo agrediu o ex-funcionário, que reagiu e jurou vingança. Na tarde do dia 17 de dezembro do ano de 1961, Dequinha se reuniu com José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, com o plano de atear fogo no circo. Eles se encontraram num local denominado Ponto de 100 Réis, na divisa do bairro Fonseca com o centro da cidade, e decidiram colocar em prática o plano de vingança. Um dos comparsas de Dequinha, responsável pela compra da gasolina, advertiu o chefe sobre lotação esgotada do circo, iminente risco de mortes. Porém, Dequinha estava irredutível, queria vingança e dizia que Stevanovic tinha uma grande dívida com ele, com 3.000 pessoas na plateia. Às 15 horas e 45 minutos, faltando 20 minutos para o espetáculo acabar, a trapezista Nena Antonieta Stevanovic, irmã de Danilo, notou o incêndio. Em pouco mais de 5 minutos, o circo foi parte da lona, abrindo caminho para um maior número de pessoas. A lona, que chegou a ser anunciada como sendo de nylon, era na verdade feita de tecido completamente devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora, e com chegada das equipes de resgate, o número de vítimas
fatais passou de 500, das quais 70% eram crianças. Ironicamente, a fuga do elefante Sema da sua jaula foi o que acabou por salvar a imensa maioria. O animal, com sua força, arrebentou com a lona de algodão revestido de parafina, um material altamente inflamável. Por coincidência, naquele dia, a classe médica do estado do Rio de Janeiro estava em greve e o Hospital Antônio Pedro, o maior da cidade de Niterói, estava fechado. A população arrombou a porta e os médicos em greve foram convocados através da rádio. Soldados do Exército Brasileiro compareceram ao hospital de imediato. Médicos de clínicas privadas também foram atender ao hospital. Circos, cinemas e teatros de Niterói, do Rio de Janeiro, outras cidades vizinhas cancelaram seus shows e espetáculos para averiguar se haveria médicos entre o público. Tal foi a dimensão da catástrofe. Padres também foram convocados emergencialmente para darem a unção dos enfermos, antes chamada de extrema unção. As vítimas que já se sabia que não tinham qualquer hipótese de sobrevivência. Nos dias seguintes, várias personalidades da elite fluminense e brasileira deslocaram-se a Niterói para prestar o máximo de apoio e auxílio às vítimas. Dentre essas personalidades estava o então presidente da República da época, João Goulart. As agências funerárias não tinham mais mãos e tempo a medir, tal era elevado o número de caixões que eram necessários para enterrar as vítimas. O estádio Caio Martins foi transformado numa oficina provisória para a construção rápida de urnas, com carpinteiros da região a trabalharem dia e noite. Os cemitérios municipais de Niterói logo ficaram com os túmulos esgotados. Assim, um terreno de roça no município de São Gonçalo, vizinho de Niterói, foi usada de urgência como cemitério para enterrar os restantes dos corpos, com base no depoimento de funcionários do circo que acompanharam as ameaças de Dequinha. Ele foi preso no dia 22 de dezembro do ano de 1961, assim como seus cúmplices Bigode e Pardal. Em 24 de outubro do ano de 1962, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e a mais 6 anos de internação em manicômio judiciário, como medida de segurança. 11 anos após, em 31 de janeiro do ano de 1973, Dequinha fugiu da penitenciária Vieira Ferreira Neto, em Niterói, e foi encontrado morto com 13 tiros no alto do Morro Boa Vista, na mesma cidade. Bigode recebeu 16 anos de condenação e mais um ano em uma colônia agrícola. Finalmente, Pardal foi condenado a 14 anos de prisão e mais 2 anos em colônia agrícola. O palhaço Carequinha ajudou no financiamento para a construção de um cemitério em São Gonçalo para enterrar as vítimas do incêndio, que eram muitas, para serem sepultadas apenas no cemitério de Maruí, em Niterói. Esta foi a maior tragédia de incêndio criminoso registrada em um circo no Brasil, com mais de 500 mortos.